Opa, tudo bem, André aqui. Nesse vídeo eu vou comentar algumas diferenças entre Renko e gráfico Kendo que podem estar provocando dúvidas na galera aí pelos comentários que eu tenho recebido, mensagens e e-mails. Eu tenho percebido assim que o meu gráfico está diferente do teu, o Renko do Profit Chart é diferente do MetaTrader 5. Os indicadores, né? Poxa, tem um comentário de um colega aí que gostou do gráfico Renko, mas quando passou uns dias aí de mercado tentando tradear sua estratégia no gráfico Renko, mas os osciladores e indicadores que usa ficaram totalmente estourados, perguntando se tem algum bug e uma série de outras coisas, né? Que podem responder a muitas perguntas, inclusive gente que está achando que até um colega, eu não lembro mais se foi o amigo Henrique ou outro colega, que diz que colocou gráfico Renko na sua plataforma e que teve ordens executadas sem que o preço atingisse efetivamente aquela ordem. Né? Então, a primeira coisa é que o gráfico Renko é um grafismo aplicado à ação do preço como o candlestick é. O problema é que os candlesticks são construídos a partir da forma nativa como se vê o mercado, que é a ação do preço plotada na forma contínua ao longo do tempo. E o gráfico Renko, né, ele não é programado para plotar da mesma forma que um candlestick. Ele despreza o fator tempo. Né? O deslocamento se dá porque ele é programado cada bloco a ser plotado a 45 graus do anterior, mas para forçar que não fique que o gráfico não fique na vertical, uma coluna. Né? Então ele não é exatamente a forma orgânica como se vê o mercado plotado na forma gráfica. Eu vou colocar. Isso aqui é um gráfico de 5 minutos. Eu estou com o replay ligado só para não ficar com o gráfico parado, que eu detesto, cara. Detesto fazer estudo, análise, detesto falar qualquer coisa com gráfico parado. Quando eu coloco um gráfico Renko, né, o primeiro cuidado que eu tenho que tomar, principalmente no Profit Chart, é que ele vem plotado na forma nativa como se construiu o gráfico Renko, que é um. Renko, já o próprio nome já diz, é tijolo, bloco em japonês, né? Então ele aparece dessa forma para você, tá? Essa forma aí. Então até vou pegar essa parte que ontem eu lembrei de falar sobre isso, porque eu vivenciei, eu vi exatamente como é que se vivencia o problema que o amigo Henrique colocou. Então ele vem plotado desse jeito aí, é uma série de blocos um do lado do outro, né? Fechados praticamente na máxima, não, praticamente não, fechados, abertura igual a abertura e fechamento igual a máxima e mínima. Só isso aí já induz a uma série de complicações com indicadores e osciladores que são construídos com base em fechamento de forma natural, né? Mas o lance de pegar seu stop sem que a ação do preço tenha atingido, vem exatamente dessa configuração que você está vendo aqui. A forma nativa do Renko é essa aqui. Então vamos supor que você, por algum motivo, entrou por aqui comprando, né, porque começou a fazer um fluxo de alta, ou comprou, e colocou um stop abaixo da linha, abaixo desse fundo aqui, ó, tá? E falou, bom, eu vou tentar levar isso aí, vou botar o stop abaixo do fundo. Ele vem, testa e te tira e você acha que ele não pegou a ação do preço aqui. Uma outra coisa importante, já vamos embalar uma próxima diferença crucial do Renko, é às vezes a forma de você entrar no trade por uma outra via, que é medir a extensão linear da altura do primeiro movimento, viu que não fez nova mínima e vai e coloca uma ordem, por exemplo, na 1618, né, contra a tendência, o stop é acima da 200, por exemplo, aqui. O stop é aqui em cima da 200. E aí deixa o mercado ir lá te buscar. Ele está subindo aqui na forma de uma retração. E aí ele te pega, você fica bonitão no trade, deu espaço legal, ele vem, desce com tudo, você acha que ganhou dinheiro, mas ele te tirou do trade aqui, pelo mesmo motivo que ele te tirou do trade aqui. O gráfico Renko, na forma nativa, bloco, 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 ele não vai mostrar a ação completa do preço. Você não sabe até onde o preço foi testar, ali em cima nem ali embaixo. Então você tem que tomar o cuidado de olhar se não está na forma automática.
Ele tem que estar na forma de candlestick para você ver até onde o preço realmente foi testar. E aí, infelizmente, você tomou uma violinada aqui e uma violinada aqui. Stop na compra e stop na venda, tá? Foi estopado aqui e aqui. Isso você já deve ter entendido aí, só pelo movimento que eu fiz no gráfico, que quando você vai botar Fibonacci, se você não tomar o cuidado de botar máximas e mínimas, você não vai ver a extensão completa do movimento. Se você for medir extensão linear aqui, e se você for medir retração ali, você não vai ver exatamente tudo que está acontecendo no gráfico, se você não tiver essas sombras, tá? Por exemplo, você teria visto uma confluência aí, né? Você teria vendido aqui onde você foi estopado e levado o seu stop para um outro nível, né? Por exemplo, para cima dessa 200 aqui, lá depois da 618, né? Retração 618. Então, uma te dá a zona para você vender, outra te dá um valor para você vender, uma técnica te dá um valor e a outra te dá a zona para você vender, que está aqui dentro. Então, essa estratégia aí já começa a ficar prejudicada se você não perceber essa pequena nuance aí, tá? Aproveitando que a gente está aí falando sobre exatamente com sombra ou sem sombra, já tem mais dois problemas que eu lembrei aqui de falar agora. Para quem treina price action, portanto, que usa Fibonacci, linha horizontal, suporte, resistência, topo, fundo, canal de alta, canal de baixa, padrão de candlesticks, por exemplo, no gráfico Renko você não vai encontrar padrões que o pessoal a galera que treina price action gosta muito, né? Que são os padrões do tipo Arami, Inside Candles, Engolfo, Twin Towers, bebê abandonado de baixa, bebê abandonado de alta, Shooting Star, Morning Star, Homem enforcado de alta, o Homem enforcado de baixa, do Gilápide, essas coisas, esses nomes terríveis aí. Todos os tipos de doji, e todos os tipos de candles paralelos entre si, formações duplas, né? Twin Towers, Hanami, Piercing Pattern, Engolfo. Você não vai ter a visão desses padrões de candlestick, tá? Simplesmente porque não há candles paralelos entre si e nem candles com um corpo maior ou menor do que a calibragem que você colocou. Se você colocou 6R, né? No caso do Profit Chart, ele vai ter um corpo com 25 pontos, apesar de 6R significarem 30 pontos, porque são 6 ticks negociais do mini índice. E é por causa da forma como o Profit Chart constrói o gráfico Renko, que é diferente das outras plataformas mundo afora. Para o Profit Chart, o gráfico Renko é um gráfico de fluxo, portanto ele pensa em consumação de liquidez. Para abrir um segundo bloco, ou dois blocos, no mesmo sentido, que é do alto, ele precisa que o gráfico consuma, né, os seis ticks efetivamente. Só que no sexto tick, quando ele consome o sexto tick, ele já está aberto o próximo bloco. Então ele já está ticlando no bloco da esquerda, no bloco à direita. Diagonal 45 graus à direita. Então você vai medir o corpo aqui. De qualquer candle, ele vai ter 25 pontos. Repare a informação de abertura e fechamento. 25 pontos e não 30. Só que é só a Profit Chart que faz isso, tá? A maioria dos EAs que fazem plotar gráfico Renko no MetaTrader 5, MetaTrader 4 também, ou, por exemplo, TradingView, NinjaTrader, não vão tratar o gráfico Renko dessa forma, a menos que você peça que seja assim. Tá? A menos que tenha um recurso de parametrização que você peça para tratar desse jeito, né? Então, tá aí um segundo problema, né? Se você vai comparar um gráfico de um Renko da Nelogica com outra plataforma, você vai ver diferença no gráfico. Ela é sutil, mas ela não é tão imperceptível. Ela te deixa perceber. Você vai olhar, você fala, pô, meu gráfico está diferente do teu, não tem esse candle aí. Pô, será que eu calibrei alguma coisa errada? Não, no mundo afora, você pede um gráfico 6R, ele vai plotar 6 ticks negociais no instrumento financeiro que você está negociando. Na Nelogica, não. Então, lembrar que quando você está fazendo 6R,
analógica para índice ou dólar, você está falando de 6 ticks negociais, mas o bloco vai ter 5 ticks negociais, o corpo, o tijolo, tá? Só um detalhe, o único padrão de candlestick que você pode ver com propriedade no gráfico Renko é o martelo de reversão, que é como você está vendo aí na virada de topo fundo aí, ó, tá? Martelo de reversão. Então tem gente que tem estratégia, na verdade não dá nem para dizer como é estratégia, tem um setup específico para treinar martelo de reversão, fica caçando martelo, enquanto o mercado está subindo, fica com ordem por baixo, né? Fica com ordem por baixo. O martelo está vivo aqui, ele conta 1, 2 blocos e bota a ordem meio tique aqui abaixo desse corpo aqui, ó. Mas o martelo está aqui, o gráfico está aqui, está na zona de resistência. Fala, bom, quando ele pegar aqui, ele vai ser um martelo e já vai estar aberto o outro corpo. Isso na analógica funciona bem, né? Em outros gráficos funciona melhor ainda, se você pedir para plotar com a sombra para ver o martelo, tá? Então na reversão, se você tiver algum EA aí, você pede para ele plotar de forma assimétrica. A maioria dos EAs da comunidade de MetaQuotes, para MetaTrader 5, tanto os feitos aqui como lá fora, eles vão ter essa opção aí, para você tradar reversões de modo assimétrico, que é o candle inteiro, o tijolo inteiro, né, o bloco mais a sombra, ele fica com um tamanho diferente em relação à maioria dos outros. Aí também já podemos falar de 2 outras diferenças básicas. Eu não sou analista, então eu estou pensando sempre no operacional, tá? De 2 outras diferenças básicas que podem te confundir aí na hora de tradar com o gráfico Renko. O gráfico Renko, qualquer movimentação que apareça no gráfico, seja um dedo gordo, uma liquidação exagerada de uma consumação exagerada de liquidez no book, que faz aqueles movimentos grandes e depois volta, que deixam sombra no gráfico de candlestick normal, aparece no gráfico Renko com um movimento grande de alta e um movimento grande de baixa. Qualquer movimento grande ou pequeno, né, que plote 2 ou mais blocos Renko, ele produz blocos com fechamentos consecutivos. Como a maioria dos indicadores e osciladores são construídos com base em fechamento, ele vai distorcer o comportamento dos osciladores e indicadores que você plota no teu gráfico. Vou te dar um exemplo aí com média móvel. Um gráfico Renko gruda a média móvel na ação do preço, porque é uma sequência agressiva, né? Ou massiva de blocos com fechamento na mínima ou blocos com fechamento na máxima. Então ele vai puxando a média móvel para perto da ação do preço com muita voracidade. Ele vai que nem um buraco negro, o indicador vai junto com ela, né? Então você precisa usar médias móveis com uma calibragem um pouquinho maior para dar uma suavizada, né? Ver que não houve cruzamento, que quando acontece isso o gráfico está já numa resistência, que nem MACD, né? Quando está perto da linha zero aí. Quando você vê isso aqui, o preço lá em cima, né? O preço já atravessando, ele vai estar numa resistênciazinha importante aí, tá? E MACD é a mesma coisa, né? Você tem MACD aqui. Só que minha calibragem é totalmente diferente, cara. Ele vai mexer demais com o MACD, mas tá mostrando aí mais ou menos que era uma resistência, tá? O MACD é a linha cor de laranja ou marrom que você está vendo aí. Quando você está aqui assim, ó, então vou fazer assim, né? O gráfico já está mais ou menos próximo de uma resistência, então isso aqui estaria próximo do suporte, então ele está atravessando um suporte. Isso aqui é uma zona de suporte que vira só pela leitura do MACD, que eu corto, e aqui, ó, resistência, tá? Então são zonas, é uma leitura minha do MACD para operacional, tá? Mas só que ele vai mexer bastante aí com o MACD, porque você não vai ficar acompanhando o gráfico Renko assim, né? Candle a candle Renko no mercado, você vai morrer louco, né? Então se eu pegar um conjunto de movimentos aí, por exemplo, se eu pegar toda essa curva comportamental de preço aqui, botar num gráfico de 5 minutos, você vai ter outra leitura do MACD. Você vai ter outra leitura. MACD descendo, 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 passou por um nível de suporte, então aqui mais ou menos era um suporte, ó.
Tá? Ele chegou a furar nesse gráfico aqui. Ele chegou a furar nesse gráfico aqui. Aí eu quero falar sobre talvez a informação mais importante que o gráfico Renko vai distorcer. Ele chegou a furar aqui esse suporte. Você podia ver isso de outra forma, suporte de qualquer jeito. Qualquer técnica vai te colocar nível importante no gráfico. Beleza? Eu chutei aí por causa da leitura do MACD. Mas você viu que é a retração mínima. Você fala, porra, fudeu, fechou abaixo, cara. Bom, pode ser que realmente seja um fechamento abaixo, mas se eu aumentar o tempo gráfico, eu vou ter a certeza ou não de que fechou abaixo. Por exemplo, em tempos gráficos relevantes, 15 minutos e tal, ele realmente fechou abaixo, cara. Esse movimento pode ter dificuldade de ser um movimento impulsivo de alta. Ele pode falhar em topo, pode falhar no retest de topo, pode falhar na retração de topo, ou mesmo na retração e fazer um pivô de baixo, tá? Pelo gráfico de 15 minutos. O importante é a gente olhar os fechamentos. Vamos dizer, mais de um século, que todo o mercado construiu todo um ideário, todo um portfólio de indicadores e análises baseados em fechamento por período, diário, semanal, mensal, anual. E, inclusive, o fechamento é tão importante que criaram-se os gráficos intradiários para a gente poder ver os fechamentos parciais durante o dia, gráficos de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos. Mas tudo base de fechamento, né? É na base de fechamento que se constrói os índices, inclusive. Então, a maioria dos indicadores tem também de forma nativa sua construção de dados baseada em fechamentos, e é por isso que dá diferença. Fechamentos são importantes, eu estou valorizando o fechamento, porque vai chegar um dia que você vai precisar acreditar que fechou abaixo ou não em um gráfico importante. Então você vai consultando os gráficos aí, ó. Não chegou a fechar abaixo de um suporte, localmente apenas, tá? Então, no gráfico Renko, esses excessos, e pior, né? Esses dedo gordo que você vê aqui, ó, essas manipuladas aí, vai ser tudo mostrado como fechamento acima, fechamento abaixo, tá? Tudo, independente, você não vai ser, porque qualquer movimentação vai ser uma quantidade massiva de blocos fechando, então você vai ver tudo como fechamento acima, fechamento abaixo. Mas tudo isso aí, ó, é dedada gorda, isso é tudo porrada que a gente toma durante o pregão, acha que virou, não espera fechar o candle, né? Mas com um gráfico Renko você não tem por que esperar, porque ele não computa tempo, né? Só preço. E aí então a informação fica diferente, eu vou te mostrar aí agora, né? Em vez de você ver aquilo que você viu num gráfico importante, que é um gráfico de 5 minutos, você vai ver tudo com fechamento acima. Tudo breakout, que é o rompimento e fechamento acima, tá? E aí na volta você vai tentar comprar, né? Tentativa de continuidade. Fechamento acima, pivô de alta, tá? E assim por diante. Então, isso aí para mim é uma informação crucial, tá? Crucial. Mas para mim é a forma de ver o mercado. Olha o oscilador como é que fica. Vou botar um RSI aí, ó, pra você ver. Nova janela. Vai, maluco. RSI. Olha como é que fica o oscilador. Tá? Então ele fica com o comportamento destruído, né? Vou botar no gráfico de 2 minutos. Tá destruído também, mas você consegue limpar a leitura com muito mais facilidade. Nos 5 minutos, então, ele vai te mostrar realmente o gráfico descendo para níveis de sobrevenda, sobrecompra, direitinho, tá? Linha 30 aí. Então também isso aqui é uma leitura de ver se o gráfico está no suporte, muitos testes, insistência, né? E o gráfico não perdendo fundo, você já vê. Então eu estou mostrando para você que existem diferenças de leitura para diferentes formas de ver o mercado, mas algumas chegam a ser
muito, muito, muito importantes. Chegam a te dar uma visão diferente de uma coisa ou outra da leitura de gráficos de Candlestick para a leitura de gráficos Renko, né? Que gráficos são curvas comportamentais e Renko tem uma informação importante faltando nessa curva comportamental, que é a ponderação por tempo, tá? Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Eu já falei de padrões de Candlestick, já falei sobre as violinadas por falta da sombra do gráfico Renko, que não vai te mostrar a extensão completa do movimento, porque ele repinta. Já falei sobre essa perspectiva tanto para quem põe stop como para quem põe ordem limitada para vender a certos níveis de stop. Então você é estopado sem saber que está pegando uma distorção da amplitude do movimento, né? Porque você está projetando para cima, projetando para baixo, ele torna aquelas pequenas diferenças muito grandes. Você tem 20 pontos, lá em cima é 50, tá? Já falei como ele mexe com indicadores e osciladores de forma geral. Já falei como mesmo movimentos de rompimentos falsos que deixam só sombra no candle e deixam padrões de candlestick do tipo não passou resistência, fechou abaixo, torna a leitura pelo gráfico Renko como fechou acima, fechou abaixo, porque o Renko é uma série de blocos que se fecha, 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 fecha e te dá uma leitura de fechamento acima, né, de que o movimento foi importante. Que mais? Você vai ver um estudo num gráfico meu, eu vou ver um estudo num gráfico teu, por exemplo, você no MetaTrader e eu no Profit, ou vice-versa, e os gráficos terão diferenças no número de candles e terão diferenças nos candles de formação de fundo e topo. Obviamente que isso também, se a gente usar a calibragem diferente, aí muda mesmo, mas isso é uma forma natural de plotar os gráficos de forma diferente. Mas se você puser 6R numa plataforma e vir na Profit Chart e colocar 6R, os gráficos vão ter essa diferença aí nas formações de virada. Se alguém lembrar de mais alguma coisa aí e quiser comentar no vídeo, eu agradeço, tá? Não me vem mais nada à cabeça, mas se aparecer mais alguma pergunta aí, depois a gente responde nos comentários do vídeo. Se você está curtindo esse conteúdo, eu vou te pedir que você curta aí o vídeo, se inscreva no canal, porque quanto mais a gente trocar ideia com colegas traders e não marqueteiros digitais, mais a luz acende na nossa cabeça, tá? E aqui não tem marketing digital nenhum, não. Só de um day trade aí são 10 anos, mas é pelo menos uns 3 aí de trade no mercado. Então eu realmente tomo bastante cuidado com o que eu falo, porque eu falo com conhecimento de causa. Tá bom? Então um abraço, até mais.